Fala galera, nós vamos falar agora sobre a crise de 1929, a crise de 29 ou a quebra da Bolsa de Nova York, um dos momentos mais importantes do chamado período entre guerras. Nessa fase, para a gente entender esse período, primeiro nós temos que pensar tudo aquilo que aconteceu antes da crise, E claro que nós não podemos deixar de falar do final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra termina em 1918 com uma Europa completamente arrasada. A economia europeia está desestruturada, há uma falta da mão de obra, já que muitos acabaram perecendo, morrendo durante a guerra, e os Estados Unidos acabam sendo os grandes reconstrutores da Europa. Era o dinheiro norte-americano que financiava a reestruturação europeia. Isso garantiu que a economia norte-americana se tornasse rapidamente a mais importante economia do mundo. Além de poder abastecer os mercados antes abastecidos pela Europa, a própria economia interna dos Estados Unidos começou a crescer com uma força nunca antes vista. Como uma nova superpotência, os Estados Unidos garantiram a ascensão do chamado American Way of Life, ou o modo de vida americano, baseado principalmente no consumo das famílias, o consumo interno dos Estados Unidos. Pois bem, no entanto, até 1925 esse crescimento norte-americano foi bastante robusto, mas a partir daí as economias europeias começaram a passar por um processo de recuperação e os mercados, até então dominados praticamente só pelos Estados Unidos e alguma coisa pelo Japão, começam a novamente sofrer com a concorrência dos mercados europeus. O resultado é que aos poucos a economia norte-americana vai perdendo parte do seu espaço. No entanto, as companhias norte-americanas não vão diminuir a produção, apesar de que o consumo dos seus produtos estivessem diminuindo. Esse processo vai acabar levando à chamada crise de superprodução, onde nós tínhamos um mercado que estava cada vez menos disposto a comprar as mercadorias americanas, mas uma indústria norte-americana que produzia ano a ano cada vez mais. Esse aumento na produção norte-americana tinha a ver com a tentativa dessas empresas de mostrarem que tudo ia muito bem na economia, dando uma certa maquiada no resultado das suas contas anualmente. Esse processo de crescimento, baseado numa estocagem do excedente produtivo, acabava gerando então uma situação de supervalorização das ações na Bolsa de Valores. O resultado dessa supervalorização é que em pouco tempo as ações das empresas norte-americanas negociadas na Bolsa de Nova York subiam cada vez mais. Às vésperas da crise, para a gente ter uma ideia, em poucos meses essas ações chegaram a quadruplicar o valor. Qual era a situação? Nos Estados Unidos, devido a essa supervalorização da Bolsa, as pessoas cada vez mais faziam empréstimos, tomavam dinheiro emprestado para comprar ações da Bolsa de Valores. Muitos, inclusive, recorrendo às famosas hipotecas norte-americanas. Davam as casas como garantia, pegavam o dinheiro do banco e investiam na Bolsa de Valores com a expectativa de reaver esse dinheiro com um bom lucro em cima. O problema é que quando todos os norte-americanos, ou parte pelo menos da população norte-americana, começou a fazer isso, isso não passava de especulação. Pois bem, com o tempo, essa especulação foi tornando o mercado otimista demais. Tudo vai por água abaixo, no entanto, no momento em que alguém resolve vender essas ações supervalorizadas, mas acaba não encontrando mais pessoas dispostas a pagar por ações que estavam com valor, nesse momento, considerados muito acima daquilo que o mercado estava disposto a pagar. O resultado foi o pânico geral na Bolsa de Valores de Nova York. Esse dia em que se tentaram vender bilhões de dólares em ação, mas que não havia ninguém disposto a comprar, é conhecido como a Quinta-feira Negra, ou o dia 24 de outubro de 1929, considerado então o dia da quebra da Bolsa de Nova York. Vamos entender o que aconteceu? Na realidade, uma quantidade bastante grande de ações foi colocada à venda, porém, como não haviam compradores, o valor dessas ações começou a cair. Quanto mais os investidores tentavam vender suas ações, por conta do medo de levar um prejuízo, mais ações eram disponibilizadas e mais o valor dessas ações caiu. Pessoas que haviam feito grandes investimentos agora viam, de uma hora para outra, as suas fortunas se transformarem praticamente em pó. O resultado então é que bilhões de ações ficaram sem encontrar um comprador em outubro de 1929. O pânico acabou virando a palavra da década nos Estados Unidos na década de 20, ok? Aqui a gente tem o Brooklyn Daily Eagle, um dos jornais norte-americanos da época, justamente anunciando que o pânico levou à quebra da Bolsa.
Aqui a gente tem um pequeno gráfico da crise para ajudar a gente a entender esse processo, né? Se a gente reparar, aqui a partir de 1927, a gente começa a ver então uma ascensão no valor das ações na Bolsa de Valores. Justamente em 1929, quanto mais próximo nós chegamos do momento da quebra, do momento da crise, é que nós encontramos então um crescimento mais acentuado no valor dessas ações. Posteriormente, na Quinta-feira Negra, nós temos uma brusca queda no valor dessas ações, que é considerada a Quinta-feira Negra. Logo em sequência, nós temos um breve momento de recuperação, mas posteriormente, então, nós vamos vendo uma queda, né? Até que a Bolsa vai ter que ter um novo início, né? Por volta de 1932, né? A economia norte-americana chega, então, no seu ponto mais baixo, já na década de 30. Só posteriormente é que a gente vai ver um pouco da recuperação dos Estados Unidos nesse contexto. Okay? Bom, as consequências dessa crise foram bastante duras, não só para os Estados Unidos, mas para a Europa em reconstrução também. Isso porque o capital norte-americano, que até então era investido na reconstrução da Europa, agora começa a ser levado de volta para os Estados Unidos. Funciona mais ou menos assim. Como o investidor interno norte-americano, né, viu o seu dinheiro desaparecer na Bolsa de Valores, aquele dinheiro que ele tinha investido na Europa, ele vai trazer de volta para os Estados Unidos, justamente para não ficar zerado. Isso significa que o dinheiro que estava lá na Europa financiando a reconstrução do continente também vai desaparecer do dia para a noite. Ou seja, a quebra da Bolsa, apesar de ter sido em Nova York, pelo fato da economia norte-americana estar sustentando boa parte da economia mundial nesse momento, vai trazer desdobramentos para todo o continente europeu. A Alemanha, que vai ser um dos países que mais vai sofrer com esse processo. Isso porque os alemães nesse momento, né, dependiam quase que exclusivamente do dinheiro norte-americano para tentar, né, arcar com todos aqueles encargos que foram colocados nas costas dos alemães durante o Tratado de Versalhes, o grande tratado do final da Primeira Guerra Mundial, assinado, né, negociado entre 1919 e 1921, e que fez a imposição, né, de que a Alemanha tinha algumas limitações econômicas e até mesmo militares. O resultado disso é que só na Alemanha o índice de desemprego chegou a mais de 6 milhões de pessoas. No mundo, estima-se para a época, né, que cerca de 30 milhões de pessoas perderam o emprego em decorrência da crise de 1929. O que nós assistimos então foi um verdadeiro caos, né, tomando conta aí dos Estados Unidos. Nessas imagens nós temos, né, as pessoas na rua um tanto quanto atordoadas com relação ao que tinha acontecido, e aqui uma das imagens, né, famosas, a fila de desempregados esperando para receber algum tipo de ajuda humanitária com a distribuição de café, né, e de comida para essas pessoas. Ou seja, o mundo, os Estados Unidos, na verdade, entraram no que nós chamamos de ciclo de recessão. O que é um ciclo de recessão, né? É um processo praticamente espiral em que uma situação ruim vai levando, né, a uma diminuição da produção, né, uma diminuição do emprego, uma diminuição da renda, que consequentemente então entra numa espécie de ciclo vicioso, né? Vamos tentar entender aqui? Então nós tínhamos a queda da renda, que leva a uma diminuição do consumo, que por sua vez leva a uma diminuição da produção, que, claro, gera desemprego. Então, quanto menor a renda, menor será o consumo, consequentemente, não havendo consumo, a indústria para de produzir. Uma indústria que não produz também não emprega, pelo contrário, dispensa os seus funcionários. Quanto mais funcionários dispensados, maior o desemprego, ora, menos renda então para voltar a haver consumo. Por isso que nós falamos que é um ciclo, né? Por isso que nós falamos no ciclo recessivo, que é praticamente um ciclo sem fim. Para reverter esse processo, o que se tem que fazer? Quebrar uma das pontas desse ciclo e reverter, né? Gerar de alguma forma a renda para que então se gere, né, consumo, para que se demande produção, para que a empresa, a indústria, né, volte a contratar, volte a gerar renda, né? Volte a gerar emprego e renda, né? Essa é outra imagem bastante famosa, os vestibulares gostam bastante de usar essa imagem, o próprio Enem em algumas oportunidades já utilizou, porque essa imagem retrata o contraste da crise de 1929. No fundo, nós temos uma publicidade, né, do famoso American Way of Life, né, o mais alto padrão de vida, uma típica família norte-americana. Mas na frente desse outdoor, né, desse billboard, né, nós temos aqui uma fila de desempregados esperando pela ajuda humanitária. Um dos detalhes que chamam a atenção na foto é o fato de que a maior parte desses desempregados, ou seja, aqueles que mais sofreram com esse processo, eram justamente as populações negras dos Estados, a população negra, né, dos Estados Unidos.
E claro, como que isso tudo, né, encontrou um fim? Através da ascensão do governo de Franklin Delano Roosevelt, que propôs aos Estados Unidos o chamado Novo Acordo, conhecido também como New Deal. Esse novo acordo buscava aumentar o poder aquisitivo da população americana, quebrando assim o ciclo de recessão apresentado pela crise de 1929. O resultado, então, foi a criação nos Estados Unidos do seguro-desemprego, da famosa Previdência Social norte-americana e a criação, a adoção nos Estados Unidos pela primeira vez, então, na década de 30, de um salário mínimo, né? Além disso, houve uma diminuição da jornada de trabalho, uma redução da carga horária, forçando assim que as companhias duplicassem, né, a quantidade de mão de obra disponível, né, que eles tinham. Se antes um trabalhador trabalhava 8 horas por dia, com a redução da jornada de trabalho para 4 horas, nós vamos ter a ideia de que ter 2 empregados, né, numa mesma companhia, ocupando uma mesma função. Essa ideia gerou uma das características dos Estados Unidos hoje, onde muitos trabalhadores normalmente têm 2 ou até 3 empregos, né, numa única, durante, né, a semana, ocupando, né, várias jornadas de trabalho numa única semana. Outra coisa interessante é que o governo norte-americano aproveitou esse momento para fazer grandes investimentos públicos, né? Uma espécie de grande programa público, de grandes obras, né? Investimento em construção de estradas, portos, aeroportos. Obras de infraestrutura foram feitas, né, ao longo desse processo, justamente esses investimentos governamentais com o interesse de empregar as pessoas, né? Foi aproveitada essa massa de desempregadas para justamente fazer crescer a infraestrutura norte-americana. Isso acabou dando muito certo, já que em 1939 tivemos o início da Segunda Guerra Mundial e a partir daí então os Estados Unidos estavam prontos para abastecer uma nova guerra. De 1945 em diante, com o final da Segunda Guerra em diante, os Estados Unidos aproveitaram toda essa infraestrutura e voltaram ao posto, né, de principal potência do mundo, onde eles estão até os dias de hoje. Fala galera, nós vamos falar agora sobre a crise de 1929, a crise de 29 ou a quebra da Bolsa de Nova York, um dos momentos mais importantes do chamado período entre guerras. Nessa fase, para a gente entender esse período, né, primeiro nós temos que pensar tudo aquilo que aconteceu antes da crise, né? E claro que nós não podemos deixar de falar do final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra termina em 1918 com uma Europa completamente arrasada. A economia europeia está desestruturada, há uma falta da mão de obra, já que muitos acabaram perecendo, morrendo durante a guerra, e os Estados Unidos acabam sendo os grandes reconstrutores da Europa. Era o dinheiro norte-americano que financiava a reestruturação europeia. Isso garantiu que a economia norte-americana se tornasse rapidamente a mais importante economia do mundo. Além de poder abastecer os mercados antes abastecidos pela Europa, a própria economia interna dos Estados Unidos começou a crescer com uma força nunca antes vista. Como uma nova superpotência, os Estados Unidos garantiram a ascensão do chamado American Way of Life, ou o modo de vida americano, baseado principalmente no consumo das famílias, o consumo interno dos Estados Unidos. Pois bem, no entanto, né, até 1925 esse crescimento norte-americano foi bastante robusto, mas a partir daí as economias europeias começaram a passar por um processo de recuperação e os mercados, até então dominados praticamente só pelos Estados Unidos e alguma coisa pelo Japão, começam a novamente sofrer com a concorrência dos mercados europeus. O resultado é que aos poucos a economia norte-americana vai perdendo parte do seu espaço. No entanto, as companhias norte-americanas não vão diminuir a produção, apesar de que o consumo dos seus produtos estivessem diminuindo. Esse processo vai acabar levando à chamada crise de superprodução, onde nós tínhamos um mercado que estava cada vez menos disposto a comprar as mercadorias americanas, mas uma indústria norte-americana que produzia ano a ano cada vez mais. Esse aumento na produção norte-americana tinha a ver com a tentativa dessas empresas de mostrarem que tudo ia muito bem na economia, dando uma certa maquiada no resultado, né, das suas contas anualmente. Esse processo de crescimento, baseado numa estocagem do excedente produtivo, acabava gerando então uma situação de supervalorização das ações na Bolsa de Valores. O resultado dessa supervalorização é que em pouco tempo as ações das empresas norte-americanas negociadas na Bolsa de Nova York subiam, né, cada vez mais.
Às vésperas da crise, para a gente ter uma ideia, né, em poucos meses, essas ações chegaram a quadruplicar o valor. Qual era a situação? Nos Estados Unidos, devido a essa supervalorização da bolsa, as pessoas cada vez mais faziam empréstimos, tomavam dinheiro emprestado para comprar ações da bolsa de valores. Muitos, inclusive, recorrendo às famosas hipotecas norte-americanas. Davam as casas como garantia, pegavam o dinheiro do banco e investiam na bolsa de valores com a expectativa de reaver esse dinheiro com um bom lucro em cima. O problema é que quando todos os norte-americanos, ou parte pelo menos da população norte-americana, começou a fazer isso, isso não passava de especulação. Pois bem, com o tempo, né, essa especulação foi tornando, né, o mercado otimista demais. Tudo vai por água abaixo, no entanto, no momento em que alguém resolve vender essas ações supervalorizadas, mas acaba não encontrando mais pessoas dispostas a pagar por ações que estavam com valor, nesse momento, considerados muito acima daquilo que o mercado estava disposto a pagar. O resultado foi o pânico geral na Bolsa de Valores de Nova York. Esse dia em que se tentaram vender bilhões de dólares em ação, mas que não havia ninguém disposto a comprar, é conhecido como a Quinta-feira Negra, ou o dia 24 de outubro de 1929, considerado então o dia da quebra da Bolsa de Nova York. Vamos entender o que aconteceu? Na realidade, uma quantidade, né, bastante grande de ações foi colocada à venda, porém, como não haviam compradores, o preço, o valor dessas ações começou a cair. Quanto mais os investidores tentavam vender suas ações, né, por conta do medo de levar um prejuízo, mais ações eram disponibilizadas e mais o valor dessas ações caiu. Pessoas que haviam feito grandes investimentos agora viam, de uma hora para outra, as suas fortunas se transformarem praticamente em pó. O resultado então é que bilhões de ações ficaram sem encontrar um comprador em outubro de 1929. O pânico acabou virando a palavra da década nos Estados Unidos na década de 20, ok? Aqui a gente tem o Brooklyn Daily Eagle, né, um dos jornais norte-americanos da época, justamente anunciando, né, que o pânico, né, levou à quebra da bolsa. Aqui a gente tem um pequeno gráfico da crise para ajudar a gente a entender esse processo, né? Se a gente reparar, aqui a partir de 1927, a gente começa a ver então uma ascensão no valor das ações da Bolsa de Valores. Justamente em 1929, quanto mais próximo nós chegamos do momento da quebra, do momento da crise, é que nós encontramos então um crescimento mais acentuado no valor dessas ações. Posteriormente, na Quinta-feira Negra, nós temos uma brusca queda no valor dessas ações, que é considerada a Quinta-feira Negra. Logo em sequência, nós temos um breve momento de recuperação, mas posteriormente, então, nós vamos vendo uma queda, né, até que a Bolsa vai ter que ter um novo início, né, por volta de 1932. Né? A economia norte-americana chega, então, no seu ponto mais baixo, já na década de 30. Só posteriormente é que a gente vai ver um pouco da recuperação dos Estados Unidos nesse contexto. Okay? Bom, as consequências dessa crise foram bastante duras, não só para os Estados Unidos, mas para a Europa em reconstrução também. Isso porque o capital norte-americano, que até então era investido na reconstrução da Europa, agora começa a ser levado de volta para os Estados Unidos. Funciona mais ou menos assim. Como o investidor interno norte-americano, né, viu o seu dinheiro desaparecer na Bolsa de Valores, aquele dinheiro que ele tinha investido na Europa, ele vai trazer de volta para os Estados Unidos, justamente para não ficar zerado. Isso significa que o dinheiro que estava lá na Europa financiando a reconstrução do continente também vai desaparecer do dia para a noite. Ou seja, a quebra da Bolsa, apesar de ter sido em Nova York, pelo fato da economia norte-americana estar sustentando boa parte da economia mundial nesse momento, vai trazer desdobramentos para todo o continente europeu. A Alemanha, que vai ser um dos países que mais vai sofrer com esse processo. Isso porque os alemães nesse momento, né, dependiam quase que exclusivamente do dinheiro norte-americano para tentar, né, arcar com todos aqueles encargos que foram colocados nas costas dos alemães durante o Tratado de Versalhes, o grande tratado do final da Primeira Guerra Mundial, assinado, né, negociado entre 1919 e 1921, e que fez a imposição, né, de que a Alemanha tinha algumas limitações econômicas e até mesmo militares. O resultado disso é que só na Alemanha o índice de desemprego chegou a mais de 6 milhões de pessoas. No mundo, estima-se para a época, né, que cerca de 30 milhões de pessoas perderam o emprego
em decorrência da crise de 1929. O que nós assistimos então foi um verdadeiro caos, né, tomando conta aí dos Estados Unidos. Nessas imagens nós temos, né, as pessoas na rua um tanto quanto atordoadas com relação ao que tinha acontecido, e aqui uma das imagens, né, famosas, a fila de desempregados esperando para receber algum tipo de ajuda humanitária com a distribuição de café, né, e de comida para essas pessoas. Ou seja, o mundo, os Estados Unidos, na verdade, entraram no que nós chamamos de ciclo de recessão. O que é um ciclo de recessão, né? É um processo praticamente espiral em que uma situação ruim vai levando, né, a uma diminuição da produção, né, uma diminuição do emprego, uma diminuição da renda, que consequentemente então entra numa espécie de ciclo vicioso, né? Vamos tentar entender aqui? Então nós tínhamos a queda da renda, que leva a uma diminuição do consumo, que por sua vez leva a uma diminuição da produção, que claro, gera desemprego. Então, quanto menor a renda, menor será o consumo, consequentemente, não havendo consumo, a indústria para de produzir. Uma indústria que não produz também não emprega, pelo contrário, dispensa os seus funcionários. Quanto mais funcionários dispensados, maior o desemprego, ora, menos renda então para voltar a haver consumo. Por isso que nós falamos que é um ciclo, né? Por isso que nós falamos no ciclo recessivo, que é praticamente um ciclo sem fim. Para reverter esse processo, o que se tem que fazer? Quebrar uma das pontas desse ciclo e reverter, né? Gerar de alguma forma a renda para que então se gere, né, consumo, para que se demande produção, para que a empresa, a indústria, né, volte a contratar, volte a gerar renda, né? Volte a gerar emprego e renda, né? Essa é outra imagem bastante famosa, os vestibulares gostam bastante de usar essa imagem, o próprio Enem em algumas oportunidades já utilizou, porque essa imagem retrata o contraste da crise de 1929. No fundo, nós temos uma publicidade, né, do famoso American Way of Life, né, o mais alto padrão de vida, uma típica família norte-americana. Mas na frente desse outdoor, né, desse billboard, né, nós temos aqui uma fila de desempregados esperando pela ajuda humanitária. Um dos detalhes que chamam a atenção na foto é o fato de que a maior parte desses desempregados, ou seja, aqueles que mais sofreram com esse processo, eram justamente as populações negras dos Estados, a população negra, né, dos Estados Unidos. E claro, como que isso tudo, né, encontrou um fim? Através da ascensão do governo de Franklin Delano Roosevelt, que propôs aos Estados Unidos o chamado Novo Acordo, conhecido também como New Deal. Esse novo acordo buscava aumentar o poder aquisitivo da população americana, quebrando assim o ciclo de recessão apresentado pela crise de 1929. O resultado, então, foi a criação nos Estados Unidos do seguro-desemprego, da famosa Previdência Social norte-americana e a criação, a adoção nos Estados Unidos pela primeira vez, então, na década de 30, de um salário mínimo, né? Além disso, houve uma diminuição da jornada de trabalho, uma redução da carga horária, forçando assim que as companhias duplicassem, né, a quantidade de mão de obra disponível, né, que eles tinham. Se antes um trabalhador trabalhava 8 horas por dia, com a redução da jornada de trabalho para 4 horas, nós vamos ter a ideia de que ter 2 empregados, né, numa mesma companhia, ocupando uma mesma função. Essa ideia gerou uma das características dos Estados Unidos hoje, onde muitos trabalhadores normalmente têm 2 ou até 3 empregos, né, numa única, durante, né, a semana, ocupando, né, várias jornadas de trabalho numa única semana. Outra coisa interessante é que o governo norte-americano aproveitou esse momento para fazer grandes investimentos públicos, né? Uma espécie de grande programa público, de grandes obras, né? Investimento em construção de estradas, portos, aeroportos. Obras de infraestrutura foram feitas, né, ao longo desse processo, justamente esses investimentos governamentais com o interesse de empregar as pessoas, né? Foi aproveitada essa massa de desempregadas para justamente fazer crescer a infraestrutura norte-americana. Isso acabou dando muito certo, já que em 1939 tivemos o início da Segunda Guerra Mundial e a partir daí então os Estados Unidos estavam prontos para abastecer uma nova guerra. De 1945 em diante, com o final da Segunda Guerra em diante, os Estados Unidos aproveitaram toda essa infraestrutura e voltaram ao posto, né, de principal potência do mundo, onde eles estão até os dias de hoje.